Olá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais da Revista Espírita, que tem como objetivo incentivar e divulgar a leitura e o estudo das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E o artigo que estudaremos hoje se intitula A Imprensa e está na Revista Espírita de abril de 1864. E essa imprensa não é a imprensa que conhecemos hoje, de noticiários, de colunistas, de entrevistas. Não, foi a criação, a fundação da imprensa, ou prensa, da linguagem escrita em papel através de tipos móveis, toda uma engrenagem que foi idealizada por Johann Gutenberg em 1440, no século XV. E para estudar esse artigo tão interessante, do qual vamos tirar vários detalhes importantes, estão comigo meus amigos queridos Felipe Rocha e Sônia Hoffmann. Tudo bem, Soninha? Olá, Eduardo. Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes. É um prazer, uma satisfação nós estarmos novamente aqui para estudar mais um artigo da Revista Espírita, que nos traz tantas elucidações e nos traz algumas informações bastante significativas e bastante importantes. E no programa de hoje, falando sobre a imprensa, que de Johann Gutenberg, é um artigo que vem a partir dele mesmo, assinado por Gutenberg como espírito. Ele dita esse artigo, não é? É por uma psicografia na Sociedade Parisiense Espírita. E Allan Kardec aproveita e faz todo um estudo. Mas lembrando sempre a todas as pessoas que, se não tiverem a oportunidade de manusear a Revista Espírita em documento, podem entrar lá no site da Federação Espírita Brasileira e baixar gratuitamente, fazer download de todas as edições da Revista Espírita e assim fazerem as suas leituras. Olá, Felipe. Tudo bem? Olá, querida. Olá, amiga Sônia. Olá, Eduardo. Olá, os amigos que nos acompanham aí através desse canal. Muito feliz de a gente estar aqui, hoje, de novo, falando de um assunto tão importante, esse marco temporal, e tão delicioso da gente fazer essa viagem no tempo, e ficar refletindo o quanto as coisas mudaram e o quanto essas invenções, e a prensa em particular, impactou nos nossos dias atuais, nas revoluções que procederam depois dela, e no tempo de Kardec ainda, Então, se passaram quase 400 anos, mais de 400 anos, na verdade, entre a criação dela e a comunicação do Gutenberg, e ainda assim era um assunto tão em voga e tão importante para aqueles tempos pós-Revolução Francesa. Então, eu acho que vai ser um assunto bem gostoso da gente conversar hoje, que chama bastante atenção e que tem pontos muito importantes e doutrinários para a gente tirar aí e estar aprendendo com isso. E uma questão bastante importante é o quanto a imprensa, ou a prensa, ela revolucionou em sua época, ela causou imensa revolução na difusão e também agilização na difusão, porque até então era tudo muito, muito restrito a grupos, havia muitas coisas manuscritas, muitos materiais, muitos livros eram manuscritos, então aquilo ali ficava muito restrito a determinados grupos e a determinadas classes sociais. E assim não, com a criação da prensa, que foi bastante revolucionário, houve todo um processo de agilização.
e nós já iniciamos esse artigo com uma expressão muito importante e interessante, pelo menos eu entendi sempre como muito importante, que a imprensa ela provocou a emancipação do pensamento. Então, a partir disso, nós podemos fazer uma série de pensamentos, de decorrências a partir do que aconteceu, não é? Ela causou impactos em algumas classes sociais, ela promoveu a educação, ela promoveu, inclusive, a própria reforma protestante, né? Uma vez que o primeiro livro impresso foi a Bíblia, e foi escrita a Bíblia em alemão, porque até então ela vinha sendo em latim, não é, Eduardo? E isso foi muito importante. Sim, porque até então o conhecimento geral e principalmente o conhecimento religioso administrado pela Igreja Católica eram só para, né, o clero, né, era um conhecimento fechado, um conhecimento que não estava ao alcance do povo, principalmente que boa parte do povo era iletrado, né, e também não era todo mundo que sabia latim. Então, Martim Lutero, ele com a sua reforma protestante, ele pediu a Gutenberg, né, encomendou a Gutenberg que imprimisse a Bíblia em alemão, e por aí facilitou bastante a divulgação, né, deste livro maravilhoso, não só na Alemanha, como foi se espalhando pelo mundo e depois até em outras línguas também. Ou seja, o conhecimento, né, depois através de outros livros, de outras áreas do conhecimento, começou a chegar às camadas mais populares. E daí todo mundo já conhece, né, o que a gente tem hoje, essa maravilha que é o livro, né, eu não sei nem te dizer quantos milhões ou bilhões de títulos já existem no mundo até hoje, né, produzidos nas editoras hoje modernas, né, e que até circulam pela internet em formato digital. Mas voltemos ao nosso artigo, isso? Exato. Então, essa imprensa, e inclusive o próprio Lutero, Martim Lutero, dentro dessa reforma protestante, ele solicitou, além dessa questão da publicação da Bíblia, também panfletos, e esses panfletos também eram disponibilizados para o povo, disponibilizados para todas as pessoas. E isso foi envolvendo não somente determinadas classes sociais, mas envolvendo lá desde a criança, que já começou a ter acesso às leituras, os adolescentes, enfim, todas as idades. Isso foi extremamente importante. Então, o quanto isso foi revolucionário, foi um trabalho revolucionário, tanto quanto a eletricidade, que posteriormente veio acontecendo, e atualmente nós temos outra questão bastante revolucionária, que é o computador. Então, essas etapas em nossa vida, assim, em nossa trajetória, são bastante marcantes. E tudo acontece em seu determinado tempo, em sua determinada época. Vamos imaginar se nós não tivéssemos a imprensa antes do Espiritismo ter sido trazido pelos amigos espirituais, o quanto isso tudo também teria ficado bastante restrito a um determinado grupo. E assim não é toda essa agilização na difusão, na propagação de ideias, de pensamentos, de conhecimentos, de informações, e até mesmo na questão, saindo do espiritismo, mas na questão da recreação, do lazer, ou seja, a imprensa, ela faz parte de todos os aspectos do desenvolvimento humano. Muito, muito interessante tudo isso que vocês comentaram até agora, né, Sônia e Eduardo.
E faz a gente refletir o quanto o mundo já se modificou, né? Para a gente se situar, assim, se ambientar, né? Acho interessante comentar. Esse período em que a imprensa foi inventada, né? Ele é conhecido como o período do Renascimento, né? Que é o período onde houve realmente, como a Sônia falou, a emancipação do pensamento humano, né? Ele é marcado ali pelo fim da Idade Média, né? Temos a decadência do Império Romano, a transição, né, do sistema feudal para um sistema mais comercial, né? É dessa época também a invenção do barco, a invenção do telescópio, a descoberta do vidro, né? Então, quantas coisas o movimento espiritual englobando o planeta, né? Esse movimento, esse sopro renovador e que vem marcado pela imprensa, né? E depois a gente vai, não vou dar um spoiler, né, Eduardo, mas a gente vai dar vai ler um textinho aqui, um pequeno texto de um autor que nós gostamos muito, né, e também do Kardec, corroborando com essa posição de que o mundo passava por um momento de transformação. Era hora disso acontecer. E esse acontecimento marcou e trouxe a capacidade de nós registrarmos em grande escala os livros, né? Nós também podemos olhar para a história e perceber o quantos livros nós perdemos nas queimadas, né, Sônia? Então, a gente teve a queimada de Alexandria, por exemplo, que se perderam inúmeros livros que são incontáveis, o patrimônio, que é imensurável o patrimônio que foi perdido ali, né? E talvez tivesse um exemplar de algum livro com um conhecimento muito importante e se perdeu. Depois a gente teve mais recentemente, né, outros ditadores aí, déspotas, né, que tentaram também queimar livros, né, foi o caso do Hitler, por exemplo, mas já não teve o mesmo efeito, porque foi depois da imprensa. Nós tivemos também o Auto de Fé de Barcelona, não é? A queima de livros espíritas, que também, muito mais do que a queimar os livros, ao contrário, acendeu a curiosidade de muitas pessoas e muitas pessoas foram buscar o porquê. Não, entre as cinzas, né, foram salvar ainda livros que não foram totalmente queimados para descobrir por que estavam queimando aqueles livros, né, o que de tão pecaminoso havia. Né, ou seja, o tiro estimulou a curiosidade. O tiro sai pela culatra, né? Muito bem retratado, inclusive, no filme do Kardec, né? Para quem ainda não assistiu, fica a recomendação. Tem essa cena da queima dos livros, é muito interessante, né? E não me recordo agora se foi o espírito de verdade que falou para ele ou veio em uma comunicação, mas que ele falou que essa queimada foi a coisa mais importante que aconteceu para o espiritismo, né? Porque em termos de divulgação não teve nada mais importante do que isso. E também avisou a Kardec para não processar judicialmente, porque justamente faria o efeito que os espíritos superiores desejavam, que era a divulgação justamente pelo fato em si. Né? Aquela queima fez muito mais, trouxe muito mais benefícios né, na divulgação do Livro dos Espíritos se não acontecesse, se não tivesse acontecido. Né? Ou seja, tudo vem ao seu tempo e também, muitas vezes, as coisas acontecem de uma determinada maneira que a gente até pensa que possa ser prejudicial, mas que, no fundo, a gente vai verificar que foram coisas ótimas, que acontecimentos, consequências bastante benéficas de determinadas ações e de determinados acontecimentos que, inicialmente, a gente pensa que não foi uma coisa boa. E a espiritualidade é tão sábia que eles sabem muito bem aproveitar todos esses momentos. E sábio também foi o Gutenberg, não é? Já em espírito, trazendo para nós uma outra visão da importância dessa imprensa, porque ele sabia da importância que a imprensa tinha enquanto ele estava aqui encarnado, mas depois, quando ele desencarna, ele está já na pátria espiritual, ele vai percebendo a grandiosidade, que isso tudo vai se dimensionando, e conhecedor de que tantas outras invenções iriam revolucionar.
e que aquela não seria nem a primeira nem a última ação revolucionária para o desenvolvimento da humanidade. Então, isso é extremamente importante que a gente possa ter calma, ter paciência e saiba também distinguir algumas questões e pensar até em que ponto e em que medida realmente aquilo que está acontecendo é tão prejudicial assim ou é tão benéfico assim. Aliás, eu quero vou aproveitar e pedir ao nosso companheiro Felipe que leia a observação que tem no final desse artigo, onde Kardec ele faz uma comparação da imprensa com o espiritismo, no sentido assim, de serem descobertas, de serem revelações, revoluções, né, tecnológicas, ou, no caso do espiritismo, né, de cunho filosófico e moral, que revolucionaram a humanidade. E o que sempre acontece quando invenções, descobertas, né, desse tipo abalam a humanidade. O que acontece, em primeiro lugar, que são as censuras, as críticas, né, as acusações e as resistências as também. Resistências e um culpado dessas, que Kardec aponta nessa observação de tudo isso. Né? Vamos lá, Felipe. Sem dúvida, Dudu. Eu vou ler o trechinho aqui, mas eu gostaria... Só um momento que nosso amigo ali teve uma pausa na internet. Enquanto isso, nessa observação, meus amigos, né, tem um dado muito importante, porque até hoje associam, né, essa entidade, podemos dizer assim, a essas invenções maravilhosas que só trouxeram benefícios à humanidade. Né, Sônia? Sim, exatamente. O Felipe, eu acho que já voltou. Voltou, Felipe? Não, ainda está enfrentando problema, né, de internet. Enquanto isso, nós vamos comentando aqui. Né? E vamos revelar ou esperamos o Felipe? É isso, Sonia? Pode ser, vamos lá, mas mesmo assim, depois eu logo... depois ele dá... Gente, é o seguinte, que muitos de vocês já devem saber que quando uma novidade causa uma revolução tecnológica, né, principalmente nos nossos tempos, essa revolução dessa descoberta, dessa invenção, é atribuída por muita gente, né, ao diabo. E até Kardec é irônico nessa observação, ele fala, poxa, se tudo que veio beneficiar a humanidade, né, realmente fosse obra do diabo, ele faria uma grande concorrência a Deus, né? Ele estaria concorrendo em facilitar a vida do ser humano em vários aspectos, né? No aspecto da medicina, da tecnologia, da ciência, da da educação. Então, que diabo bom é esse, né? Mas você já deve ter ouvido falar de muitas invenções e descobertas que, né, no primeiro momento, até a vacina, né? Até a vacina, no início do século XX, coitado do Sabin e do... Como é que era aquele? Carlos Chagas, né? Que também trouxeram vacinas aí e foram condenados, quase apedrejados pela população e pela imprensa, porque achavam que era coisa do demônio. E aí, Felipe, está direito agora? Ainda não. O Felipe, depois dessa observação, ele vai trazer um trechinho de Emmanuel, da obra que ele falou, A Caminho da Luz, né? Caminho da Luz. Muito interessante também, né? Porque esse nosso companheiro, o Felipe, ele é estudioso, ele gosta de pesquisar, então ele traz também subsídios bem importantes de outras obras da doutrina espírita. Felipe, oi, pessoal. Tudo bem? Eu tive um probleminha técnico aqui, mas acho que vocês continuaram tocando o baile aí, né? Sim, continuamos. Então basta você ler a sua observação agora de Kardec.
Tá bom. Até já adiantamos um pouquinho sobre ela. Tá certo. Depois eu te faço aquele pedido que eu ia fazer, que eu acho que é bem importante também. Vamos para a observação. Pela difusão das ideias, que tornou imperecíveis o que espalha aos quatro cantos do mundo, a imprensa produz uma revolução intelectual que ninguém pode ignorar. Porque esse resultado era entrevisto. Ela foi, de início, qualificada por algumas de invenção diabólica. É uma relação a mais do que ela tem com o espiritismo, a da qual Gutenberg deixou de falar. De fato, pareceria, a dar ouvidos a certa gente, que o diabo detém o monopólio das grandes ideias. Todas as que tendem a fazer a humanidade dar um passo lhe são atribuídas. Sabe-se que o próprio Jesus foi acusado de agir por intermédio do demônio, que, na verdade, deve orgulhar-se de todas as boas e belas coisas que retiraram de Deus para lhes atribuir. Não foi ele quem inspirou Galileu e todas as descobertas científicas que fizeram a humanidade progredir? Conforme isso, seria preciso que ele fosse muito modesto para não se julgar dono do universo. Mas o que pode parecer estranho, a sua falta de habilidade, pois não há um só progresso da ciência que não tenha por efeito arruinar o seu império. É um ponto sobre o qual não pensaram bastante. Se tal foi o poder desse meio de propagação inteiramente material, quão maior não será o do ensino dos espíritos, comunicando-se em toda parte, penetrando onde o acesso aos livros está proibido, fazendo-se ouvir até pelos que não querem escutar. Que poder humano poderia resistir a tal força? Essa notável dissertação provou, no seio da sociedade, as reflexões seguintes, da parte de outro espírito. Aliás, isso aí é um gancho para vocês lerem os dois próximos artigos, né, que também versam sobre a imprensa, né, sobre outros vieses, né? Aspectos da arquitetura também. Não? É muito interessante. Então fica essa recomendação para depois do artigo que nós estudamos hoje, você lerem mais esses dois artigos. Agora, Felipe, nós já demos aqui um introito sobre o trechinho do livro A Caminho da Luz que você ia ler. Ah, Tá? certo. Tá certo. Quer que eu leia ele na íntegra, Dudu? Oi? Quer que eu leia ele na íntegra? Pode ser, Sim, e sim. pode fazer o teu comentário também, que Isso, gostaria de fazer um comentário É. que deu esse problema técnico aí. Ah, certo. Não, eu gostaria primeiramente de me desculpar aí pelo problema, mas tem uma parte do texto muito interessante que eu acho que faltou a gente citar. Eu até ia citar ela, mas eu não citaria tão bem quanto o nosso amigo Eduardo, que é a parte que ele fala da manifestação da expressão humana, que ele toca em alguns fatos da arquitetura, e assim ele dá uma caminhada. Eu não sei se vocês chegaram a falar disso nesse tempinho. Não. Mas eu acho que é uma coisa bem interessante que o Dudu falaria muito melhor que eu. O quanto essa arquitetura ela vinha trazendo muitas coisas, ela vinha relatando a historicidade de todo um povo e a historicidade de toda uma época também, e muito se expressava na própria arquitetura. Em suas paredes, né, nas paredes dos castelos, das construções. Exatamente. Né, nos muros. É interessante. Assim, o pensamento da época em registrar, né, a história dos acontecimentos para que não se perdesse nos tempos. Uhum. E é interessante que isso vem desde do homem das cavernas, né? Eles registravam nas paredes lá os animais com que eles conviviam, as ferramentas. Depois a gente teve a evolução ali pro tempo dos egípcios, né? Que deixaram, além das pirâmides, muitos hieróglifos, né? Então a gente tem essa expressão sempre repassada até a gente chegar na escrita, né? Essa é uma parte muito interessante que o texto toca também. Mas corroborando com essa ideia que o Kardec colocou ali, e nessa nossa ideia temporal que nós identificamos, né? O Emmanuel faz um comentário no livro A Caminho da Luz, na parte da renascença do mundo. Ele escreve o apogeu da renascença.
A renascença, iniciada do alto, clareou a terra em todas as direções. A invenção da imprensa facultava os mais altos progressos no mundo das ideias, criando as mais belas expressões da vida intelectual. A literatura apresenta uma vida nova e as artes antigas culminaram que a posterioridade não poderia alcançar. É muito legal esse texto do Emmanuel, né? Que ele corrobora realmente com o que Kardec falou ali e com o que a gente interpreta, né? Da importância que teve esse invento, da importância que teve esse espírito e da elevação dessa comunicação, né? Do manancial de informações científicas, históricas que nós temos nela. E legal também ver que o Gutenberg deixa uma dica para o futuro, né, Eduardo, no texto. Sim. Não sei se tu te recorda, Sônia, que ele Sim. incentiva alguns tipos de estudos, né, que viria uma invenção posteriormente que mudaria também a humanidade, né? Uhum. E muitas vezes a gente pode pensar bem, mas o que esse artigo tem a ver com a questão de aspectos morais, uma vez que o nome do programa são os aspectos morais na Revista Espírita. Mas esses conhecimentos e essa propagação e essa facilitação de chegar os ensinamentos a todos os locais, ela ampliou a todos a possibilidade também de estudar e de entender e de meditar sobre as suas questões morais e intelectuais. Então, veio assim francamente atuar sobre a moral da humanidade, não é? Sobre todo o estilo de vida, não apenas no aspecto material, mas no aspecto filosófico, no aspecto científico, no aspecto da interação entre as pessoas e das pessoas encarnadas com o mundo desencarnado. Então, assim, nós vamos ver uma grande amplitude dessa invenção para toda a nossa trajetória moral e intelectual e também espiritual. E eu acho que um fato muito importante também, Sônia, essa questão moral. Falamos aqui que o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Sim. E na Bíblia é o berço da filosofia cristã, que é a filosofia, né, adotada pelo Espiritismo. Sim. Com o nosso Jesus, nosso Mestre Jesus sendo nosso guia e modelo. Então, se alguém perguntar o que tem a ver, só isso já tem a ver. Né? Porque Gutenberg podia ter escolhido qualquer outro livro, né? E escolheu a Bíblia. Então, não foi colocado nesse artigo, mas a gente pode fazer essa associação sem medo. Sim. E sem dúvida, né, Dudu, a gente não consegue, olhando para o passado, separar a filosofia da ciência, né? Porque os nossos grandes filósofos, vamos pegar Pitágoras, vamos pegar Aristóteles, Sócrates, todos eles fizeram, Newton mesmo, né? Fizeram grandes trabalhos no campo científico e grandes trabalhos no campo filosófico, né? E Kardec, né, antes de ser o nosso codificador, ele era professor e cientista, né? Também não podemos esquecer disso, né? Então, as coisas caminham junto, né? Não é à toa que a nossa doutrina, ela tem um tríplice caráter, né? Que é ciência, filosofia e religião. Porque essas três áreas, elas andam juntas. E elas caminham para o progresso da humanidade. Né? Então, quando nós estamos aqui falando de ciência, estamos falando, sim, de moral, né? Sim. Isso é isso. Porque elas vão interagindo entre si e vão construindo toda uma possibilidade de um ser e de um estar na humanidade encarnada e desencarnada. E isso é falar da nossa evolução, da nossa trajetória evolutiva. Mas é uma pena que nós estejamos chegando ao final. Mas vamos deixar aqui o convite para todos os nossos queridos amigos ouvintes e parceiros também, para lerem na íntegra esse artigo e também a sequência de 2 artigos que vêm logo após
este da imprensa, que foi ditado pelo espírito de Johann Gutenberg, e fazer assim as suas avaliações e seus entendimentos. E a todos vocês, então, eu já vou aqui me despedindo e com a grande esperança de que nós possamos nos encontrar na próxima semana, que tenhamos uma semana bastante abençoada e bastante repleta de informações e repleta de conhecimentos que nos foram dados através da imprensa. É isso aí. Meus abraços impressos em carinho para todos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Impresso e carimbado.